Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. É com enorme satisfação que eu estou aqui nessa tarde com vocês, estreando nessa casa, uma casa que para mim tem um significado muito importante, uma casa que tem uma harmonia, um equilíbrio, uma força, né? E eu estou muito feliz de poder estar aqui, de ter sido convidada para estar palestrando e queria só dizer gratidão, né, por essa oportunidade. E nesse dia de hoje, me coube falar sobre o exercício do bem. Mas antes a gente vai começar fazendo a nossa oração. Eu pediria que a gente se posicionasse, fechasse os olhos, sentisse a respiração, o ar entrando, o ar saindo, que a gente fosse se conectando com essa espiritualidade, agradecendo esta oportunidade. Pai de divina misericórdia, sê conosco, aquieta nossa alma, envolve-nos em tua energia benéfica, ajuda-nos na nossa caminhada, que a gente possa neste momento, Pai, estar de coração aberto, de mente aberta, para aprender um pouco mais acerca dos teus ensinamentos. Que a gente aproveite esta oportunidade para estar conectado um pouco mais contigo. Gratidão por toda ajuda, gratidão por todo amparo, gratidão por nos carregar no colo e estar sempre ao nosso lado. Que seu amor se faça presente, transborde, inunde cada um de nós, todo o planeta, porque estamos sempre conectados, embora fisicamente existam à distância. Obrigada. E nesse momento, eu queria fazer um convite a vocês, né? Eu queria convidar para que a gente realmente aproveitasse, já que a gente se disponibilizou a estar aqui nesse momento, para a gente conversar, para a gente se entregar, para a gente, nesta hora, nesse tempinho que a gente resolveu escolher para estar juntos, que a gente se conectasse, que a gente verdadeiramente refletisse e aproveitasse o que vai ser dito aqui, para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa fazer uma jornada interna, para que a gente possa perceber melhor o que minha alma precisa, quais as mudanças que necessito fazer, quais reflexões eu posso e devo fazer para conduzir a minha vida. Então, que a gente possa tirar o máximo de proveito, que a gente possa estar entregue, de coração aberto, nessa energia de amor, de paz, de equilíbrio, de lucidez. Bom, hoje eu vou falar sobre o exercício do bem. E eu vou trazer um pouco aqui sobre, para desmistificar alguns conceitos que a gente costuma usar, né? Para clarear mais sobre esse tema. E eu começo assim perguntando: será que a gente sabe o que é fazer bem?
Será que a gente sabe como fazer o bem? Será que praticamos um bem virtuoso, desinteressado? Por que será que predomina o mal e não o bem? Por que será? E por que a gente não pratica tanto o bem em nossas vidas? Então, nossa palavra dessa tarde vai caminhar acerca desses questionamentos que acabei de trazer. Bom, não dá para falar de bem sem falar da moral. Porque a moral é a regra do bem proceder. Entendendo-se aqui como regra, tudo aquilo que serve de guia, de modelo e que está de acordo com a lei de Deus. Opa, aqui tem um dado novo, né? Que tem como guia, que tem como modelo e está de acordo com a lei de Deus. Então, se a gente hoje tem alguma dúvida sobre o que fazer, como conduzir uma determinada situação, se eu devo fazer, se eu não devo, se eu estou certo, se eu estou errado, se eu estou fazendo bem, se eu estou fazendo mal. Se a gente tiver a moral e se a gente estiver em consonância com a lei de Deus, com certeza eu estarei fazendo o bem. Então, o bem está em conformidade com a lei de Deus. E aí, vocês podem estar pensando, aonde está a lei de Deus? No Livro dos Espíritos, na questão 621, fala lá, a lei de Deus está na consciência de cada um. E aí, gente, é muito simples, porque assim, como tudo que a doutrina nos traz, né? Eu acho que muitas vezes a gente que complica as coisas, a gente que torna mais complexo, porque a lei de Deus está dentro de nós. Então, alguém pode se furtar a dizer que não conhece a lei de Deus? Não pode, porque a lei de Deus está na nossa consciência. A lei de Deus está impressa na nossa essência. É intrínseca a nós. Então, se toda vez que eu for agir, que eu precisar ter uma conduta, realizar um movimento, uma ação, ou talvez uma não ação, porque pode ser um dos dois casos, a gente consultar essa lei, se a gente consultar a nossa consciência, a gente verdadeiramente vai saber se está agindo bem, na direção correta, no fluxo aonde as coisas precisam ser. Então, quando vocês podem me perguntar assim, mas e quando aquela pessoa diz que fez algo e diz que tem uma consciência tranquila, mas na verdade aquele algo realizado não foi algo correto? Como isso acontece? Como tornar claro isso? Na verdade, gente, são as ilusões às quais a gente fica envolvidos, né? Uma pessoa que cometeu um erro, na verdade, ela não tem uma consciência tranquila. Ela tem uma ilusão de uma tranquilidade, né? Na verdade, essa consciência ainda não está desperta, não está desenvolvida, ainda não foi tocada a ponto de perceber que aquilo que cometeu é errado. Então, portanto, não há que se falar em consciência tranquila, a não ser que a gente não perceba, não tenha sido despertado para aquilo. E Santo Agostinho
nos traz assim uma outra maneira muito simples de nos percebermos. Está lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala que a gente pode a todo momento estar e deve estar, né, revisitando os nossos atos, fazendo contato com o nosso interior. Então, Santo Agostinho disse que tinha como prática diária, ao encerrar o dia, olhar como aquele dia foi. Só que a gente não costuma fazer isso, né? Porque é uma agitação, a gente entra no automatismo, a gente não consegue respirar, dá tempo de se observar. Mas ele tinha o hábito de, toda vez, ligar esse GPSzinho interno, né? A gente não usa tanto GPS para ir para os lugares. Que tal a gente começar a ligar nosso GPS interno? Que tal a gente rastrear mais o nosso interior? E ele ia e se questionava: qual bem deixei de fazer? Quando eu realizei aquele bem, eu dei o meu melhor? Qual momento do meu dia eu não fui útil? Eu, de fato, não servi. E é claro que isso serve apenas não para que a gente tome consciência acerca do bem realizado ou não, mas muito mais que isso, serve para que a gente traga uma expansão de consciência e consiga perceber os nossos vícios, as nossas virtudes e comece aí cada vez mais se disciplinando no sentido de realizar a caminhada evolutiva, de estar aproveitando a oportunidade de estar encarnado. E aí a gente percebe que a lei de Deus é para todos. Mas essa lei leva em consideração a desigualdade existente entre as pessoas. Então, é claro que as responsabilidades são proporcionais ao conhecimento que a gente tem. As consequências dos nossos atos são relativas. Porque a gente sabe, também está lá no Livro dos Espíritos, que nós temos as atenuantes e a agravante, a depender do estado de consciência ao qual a gente se encontra. Então, muitas pessoas, né, vai ser mais responsável e outras pessoas deverá ser menos responsáveis por aquilo que esteja fazendo, a depender, né, da consciência que ela tenha sobre aquele ato. É como se a gente pode, na verdade, responsabilizar uma criança da mesma forma que a gente responsabiliza um adulto ao executar um ato? Claro que não. Então, está lá no capítulo do Evangelho, capítulo 18, que diz assim: a quem muito foi dado, muito será cobrado. E aí a gente começa a trazer à luz trazer para a consciência que a minha culpabilidade está na razão da minha luz. Quanto mais luz eu tenho, com certeza, eu vou ser muito mais responsabilizado. Então, eu queria também trazer aqui uma observação, que a responsabilidade é de cada um. E a gente geralmente vive se distraindo, observando a vida do outro, o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, esquecendo de observar a vida da pessoa principal, que é a nossa vida. De observarmos as nossas condutas e aquilo que precisaria ser feito e eu não fiz. E a gente vai passando a vida se distraindo na vida dos outros, para não fazer contato com a nossa própria vida.
A começar aqui, muita gente já pode ter pensado, poxa, essa palestra aqui maravilhosa para minha irmã, para o meu cunhado, para o meu pai, para minha mãe, para o meu esposo, para minha esposa, menos para a pessoa que está aqui assistindo. Aí eu te pergunto, se a palestra fosse para essas pessoas, por que não são elas que estão ouvindo? E é justamente você. A nossa responsabilidade aumenta, somos mais culpados à medida que temos mais ciência, consciência de que precisamos realizar algo e deixamos de realizar. E aí, eu queria trazer que, a depender do modo como eu conduza, eu não faço o mal, mas eu torço contra. Ou me aproveito de um ato que alguém fez, que foi um mal. Então, quando eu compro algo de uma pessoa com um valor muito mais barato, porque aquilo dali foi roubado, furtado, contrabandeado, enfim, eu não estou naquele momento fazendo um mal, porque não fui eu que roubei, não fui eu que furtei. Mas, de certa forma, eu estou me aproveitando de um comportamento não ideal e não adequado, de um mau comportamento. Quando eu digo que não faço mal, mas torço para que não aconteça, naquele momento, para que dê errado, eu estou perdendo uma grande oportunidade, né, de fazer o bem, de permitir que aquilo aconteça, porque é o melhor para o outro. Ainda mostra a minha pequenez, de certa forma, quando eu ajo assim. Então, basta não fazer o mal? Claro que não. Toda vez que apenas não faço o mal, eu perco a grande oportunidade de fazer o bem. Eu sou omisso. Então é necessário que a gente não apenas faça o mal. E o que seria fazer o bem? Fazer o bem é ser útil, é servir, é poder ajudar, é dar um bom dia àquela pessoa que está precisando de um bom dia. É conseguir ouvir o problema de alguém que naquele momento apenas precisa de um ouvido. E quanta oportunidade estamos tendo de fazer o bem. A pandemia e esse momento que vivemos tem feito a gente estar em contato muito mais com os nossos familiares, seja filho, filha, marido, esposa, pai, mãe, irmãos, amigos. Eu estou tendo uma grande oportunidade de estreitar laços, de praticar o bem, de ser paciente, de ser caridoso, de ser atencioso, de me educar e ao mesmo tempo me desenvolver. Então, neste momento, o exercício do bem tem diversas oportunidades para ser praticado. É só a gente começar a aproveitar. Então não há quem não possa fazer o bem, gente. O bem é acessível a todos. Na verdade, não fazer o mal é o primeiro passo. Mas eu preciso dar um segundo passo. Ser útil. Servir. É tão bom a gente chegar assim no final do dia e trazendo um pouco do que Santo Agostinho nos ensinou e costumava fazer. É tão bom a gente chegar ao final do dia e olhar assim, nossa, como foi bom ter feito aquele bem. Como foi bom ter praticado aquela ação. Ou então, de repente, a gente se dá conta que não praticou o bem que deveria ter praticado.
E aí você fala, poxa, não fui do jeito como, não consegui, estava angustiado, estava estressado, não estava naquele momento podendo servir. Mas você já ganha consciência de que não conseguiu. Mas que existe a possibilidade, e a vida vai trazer essa nova possibilidade, de ser útil de alguma forma em um outro momento. E que a gente não perca essa oportunidade. Então, assim, vamos o tempo todo ser convidado a ser útil, a servir. O mal traz arrastamento, sim, mas não é um arrastamento irresistível. E vamos tomar mais consciência acerca das nossas escolhas. Muitas vezes escolhemos não usando a razão, a voz da consciência. Muitas vezes as nossas escolhas são pautadas no instinto, no desejo. Por isso que muitas vezes escolhemos o errado e não o certo. Porque estamos perdidos nos valores. Porque às vezes aquilo que era para estar sendo uma regra está sendo uma exceção. Os valores estão muito invertidos, trocados. E as minhas escolhas estão sendo pautadas no desejo, no impulso, na impulsividade, no instinto. E você quer ver como isso se opera? Quando eu preciso fazer uma dieta, mas resolvo comer um doce. Quem é que está escolhendo comer o doce naquele momento? A minha consciência? Quando eu sei que fumar faz mal e opto por fumar, mesmo prejudicando a minha saúde, quem escolhe fumar naquele momento é a minha consciência? Claro que não. Nesses dois exemplos que eu acabei de trazer, quem está escolhendo é o desejo, é o instinto. Então, quando a gente começar a escolher mais pela razão, nós vamos nos disciplinando e cada vez menos vamos escolhendo e cedendo ao impulso e ao instinto. É preciso que a gente fortaleça a nossa vontade, o nosso querer fazer o bem. É preciso que a gente vença as nossas más inclinações. É preciso que a gente saia da lei do menor esforço. A gente sempre quer o mais fácil, né? A gente quer passar num concurso, mas não quer estudar. A gente quer fazer e ficar magro, mas não quer fazer atividade física, não quer fazer a dieta. E é importante que a gente saiba que o mérito do bem está na dificuldade, no esforço que a gente precisa fazer para praticá-lo, para executá-lo. Como assim? Como é que isso funciona? Vamos ver aonde a gente vê mais mérito. Quando eu estou no metrô, sentado na minha cadeira, confortavelmente, e de repente vejo alguém que está sentindo uma dor, um desconforto, está com a criança que tem uma idade, e aquele metrô está cheio, e eu resolvo ceder o meu lugar. Mas eu cedo o meu lugar porque eu já vou saltar na próxima parada. Mas eu posso também ceder o meu lugar sem saltar na próxima parada, mesmo às vezes estando cansado, angustiado, mas eu cedo aquele lugar para aquela pessoa. Eu pergunto a vocês, em qual dessas ações teve mais mérito? É claro que quando eu cedo o meu lugar, mesmo estando cansado, cansada, e não indo saltar numa próxima parada. Jesus
lindamente nos ensinou sobre isso quando nos falou sobre o óbolo da viúva. Quando ele nos trouxe aquela senhora que, diferente de muitos que iam ali dar dinheiro, essa parábola nos trouxe que muitos que davam ali, davam do seu supérfluo, davam da sua abundância. Aquela senhora que foi ali, deu cada centavo que ela tinha, que ela podia dar. Nossa, um valor infinitamente menor se comparado às grandes fortunas que eram doadas. Mas aquela senhora, aquela viúva, deu do seu necessário. Deu daquilo que lhe faria falta. E Jesus, ao trazer essa parábola, o que ele quis nos ensinar? Ele quis dizer que existe muito mais mérito na atitude dessa senhora do que no daquelas pessoas que doavam apenas do seu supérfluo, da sua abundância. E cabe a reflexão de nos perguntarmos de que lugar estamos doando? Da nossa abundância ou do que nos é faltoso, do que é limitado? Assim como essa viúva. Os ensinamentos de Jesus são maravilhosos, né? E são simples, para que sejam acessíveis a todos nós que ainda somos leigos, espiritualmente falando. Então a gente pode achar que hoje o mundo está perdido, que não tem solução. E principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Que tem sido muito difícil. A gente tem vivido situações muito extremadas. E a gente pode achar que é o pior que está acontecendo. Mas, na verdade, Joana de Ângeles vem nos dizer que o ser consciente, ele não se justifica nem se culpa. Ele apenas se transforma. Então, que a gente aproveite essa oportunidade, não para ficar na reclamação, na queixa, achando que está um caos, mas que a gente aproveite a oportunidade da pandemia para se transformar, para se modificar, para realizar a caminhada evolutiva. Muitas vezes a gente se acha bom, não é? Mas quando eu pergunto, você acha o outro bom? Uns sim, outros não. O outro pode confiar em você? Pode. Mas você confia no outro? Nem sempre. Aí eu pergunto a vocês, como funciona isso? Eu sou bom, podem confiar em mim. Mas o outro não é bom e eu não confio nele? Na verdade, quando acontece essa dinâmica, é porque a gente tem uma tendência, ainda como espíritos em caminhada evolutiva, a enxergar apenas a luz em nós e a sombra do outro. Geralmente, projetamos a nossa sombra nesse outro. Projetamos muitas coisas que são nossas, mas que a gente termina colocando no outro, porque ainda não tem a capacidade de ver a sua própria treva, a sua própria sombra. E aí Kardec traz no Livro dos Espíritos a seguinte pergunta: ainda há o predomínio do mal sobre o bem? E é claro que sim. Porque a gente ainda está na situação de não olhar para a nossa sombra. A gente ainda se encontra sem se responsabilizar por aquilo que faz, por tomar consciência sobre si mesmo.
a gente ainda não dá conta de enxergar a luz do outro. E, no entanto, aquela luz pode ser um instrumento para que eu também acesse a minha própria luz. A gente não vê assim, porque somos ainda muito egoístas. E Kardec traz mais. O mal predomina porque os bons são fracos. Porque o bom fica dentro de mim. Porque o bom é só para mim. Porque eu não pratico a minha bondade. Porque eu não exerço a minha bondade. Eu não materializo uma bondade que existe dentro de mim. Então é necessário que a gente amplie o olhar para perceber isso. Observe que ainda não praticamos o bem que deveríamos praticar. E que predomina sim o mal porque somos omissos. Enquanto o bem está na passividade, o mal está na ação. É preciso ter muita coragem, audácia, esforço para praticar o bem. Porque é importante que quando alguém chegue para mim para trazer uma fofoca, uma maledicência, naquele exato momento eu não alimente aquele ciclo e não leve aquilo adiante. Que eu diga ao outro, gentilmente, se você quer falar de alguém, se é para melhorá-lo, fale a ele. Não traga para mim, porque eu não tenho muito o que ajudar e o que fazer. Mas às vezes a gente alimenta, porque quer ainda conta para outro, né? Não é assim que a gente faz? A gente está tendo uma grande oportunidade de não transmitir fake news, né? De ter o cuidado de observar de onde vem aquela notícia, de onde vem aquela informação. É uma maneira de eu fazer o bem. Eu faço bem toda vez que eu não sou homofóbico, que eu não sou gordofóbico, que eu não sou preconceituoso, racista. E quantas coisas inconscientes a gente replica porque não percebe que ali tem um machismo, que ali tem uma homofobia, porque ali tem um preconceito, ali tem um julgamento. Não é assim que a gente costuma agir? E aí, eu gostaria de trazer que no mundo de hoje, muitas pessoas têm achado que ser bom não vale a pena, que ser bom não traz resultados. E vemos o egoísmo imperando nas relações. Quem já não ouviu aqui? Ah, você é bom demais, é tolo, é bobo. Então, ser bom virou sinônimo de ser tolo. Que devemos ser espertos, estrategistas, termos planos com primeiras, segundas e terceiras intenções. Não é assim que muitas vezes somos educados? Não é assim que nos é dito muitas vezes para agirmos dessa forma? Mas eu preciso dizer que a nossa essência é o bem. Que o bem faz parte da nossa essência. E um dia, esse bem irá triunfar.
E esse homem de bem vai sendo construído à medida que vamos encarnando. A cada encarnação, esse homem de bem é fortalecido. Vamos aprendendo que fazer o bem consiste em não fazer o outro, não fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. É tão simples, não é, gente? Só me colocar no lugar daquele outro e ver como seria para mim se a pessoa agisse daquela forma. O homem de bem é aquele que não quer o bem apenas para si, quer o bem para todos. O homem de bem é aquele que está ali firme, forte, para vencer a ignorância, a cegueira espiritual que anda conduzindo as nossas vidas. O homem de bem é aquele que compreende que fazer o bem me desenvolve intelecto e moralmente. O homem de bem faz o maior esforço para vencer as tendências negativas e as más inclinações. Podemos fazer o bem de diversas formas. Podemos fazer o bem por interesse. Podemos fazer o bem para tirar algum proveito. Podemos fazer o bem porque achamos que vai ser vantajoso para mim. Só que é importante a gente trazer que esse bem não é genuíno, não é verdadeiro, porque não traz conexão com o nosso coração. Porque este bem, apesar de ser um bem, não é um bem desinteressado. Não é um bem que fazemos com a conexão do coração. Bem-aventurados aqueles que fazem o bem. Porque quanto mais bem eu faço ao outro, mais bem eu faço a mim. Paulo, na Epístola Romana, disse: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu executo. E não é assim que a gente termina fazendo na nossa caminhada? É importante que a gente compreenda que vamos ter recaídas, sim, que vamos errar, sim. Mas é importante que a gente saiba que sempre vai existir a oportunidade do recomeço. Sempre vai existir um novo fim, embora a gente não possa fazer um novo começo. Que os nossos vícios não serão superados da noite para o dia, claro que não. É preciso ter disciplina, é preciso que a gente tenha um olhar para esses vícios, para que eles possam ser transformados em virtudes. É preciso que a gente saiba usar o livre-arbítrio que nos é concedido com consciência.
de maneira a verdadeiramente perceber o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Mas eu preciso trazer para vocês que fazer o bem é o fluxo natural de todos nós, que é intrínseco a nós, seres humanos. Só que muitas vezes esse fazer o bem vem acompanhado do ego, da nossa estrutura egóica. E aí a gente se desvirtua desse bem. Vou tentar explicar. Quando alguém passa mal na nossa frente, qual é o nosso impulso natural? Não é o de socorrer? Não é o de ajudar? Não é esse o nosso fluxo? Mas aí entra o ego e fala assim: ah, mas eu tô apressado. Ah, mas eu não vou ter dinheiro. Ah, porque eu não vou poder levar para o hospital. Ah, porque eu não sou médico mesmo, não é assim que a gente mais ou menos às vezes funciona. Não necessariamente como nessa situação, mas em outras. Neste momento, gente, o ego entrou em ação, em detrimento do nosso self, da nossa essência divina, que nos levaria fatalmente ao exercício do bem. E deixamos de praticá-lo. Quando saímos do torpor da nossa consciência, a gente consegue verdadeiramente perceber o que é conflitante e daquilo que precisa ser realizado para que nos impulsione para o bem. Porque no livro O Ser Consciente, Joana de Ângeles diz que o bem é tudo aquilo que fomenta a vida, a beleza, o ético, em consonância com a moral. Porque Joana de Ângeles vem nos dizer que não basta não fazer o mal. É necessário empreender todo o esforço possível na prática do bem dentro das nossas próprias forças. Livro Lições para a Felicidade. E é importante que a gente tenha consciência que toda vez que sou chamada para servir, para ajudar, para auxiliar, os danos decorrentes do não auxílio, por negligência, porque não quis, é responsabilidade minha também. Que a gente aproveite essa oportunidade que está aí, dessa vontade de exercitar o bem que está tão aflorada, que ela verdadeiramente seja sedimentada, que essa vontade verdadeiramente seja efetivada daqui para frente em nossas vidas. Não precisa que a gente faça um bem volumoso, de grande significado. Não, isso não é necessário. O que precisa é que a gente verdadeiramente, dentro das nossas forças, faça o bem. Que a gente se empenhe cada dia em nossas vidas em vencer bravamente as nossas más inclinações, as nossas más tendências. Que a gente faça a autotransformação para que a gente venha a ser senhores dos nossos próprios destinos. Quantas vidas estão sendo conduzidas não pela nossa centelha divina,
mas pelo automatismo, pelo ego, pela não consciência. Precisamos ser atores, atuantes na nossa jornada espiritual. Que a gente possa fazer o bem completo, o bem verdadeiro, o bem genuíno, e não um bem pela metade, e não um bem interesseiro. Que a gente possa ter como meta fazer o bem. Porque quando eu compreendo que quando eu faço, quando eu defendo o bem do outro, eu também defendo o meu próprio bem. Estamos conectados, meus amigos, minhas amigas. Que a gente aproveite esse momento que estamos vivendo de caos, de medos, de angústias, de depressões, de ansiedades, para que a gente possa ser gratos. Que a gente agradeça a oportunidade que nos está sendo dada de evoluirmos. Que a gente saia da sintonia, da vibração, do pessimismo, da reclamação, e que a gente entre na energia da gratidão. Agradecer a beleza e a bondade da justiça divina, desse Pai misericordioso e compassivo, que nos dá sempre a oportunidade de sermos melhores. Não esqueçamos que escolhemos estar aqui neste momento, a não ser algumas em reencarnações compulsórias, mas em sua grande maioria, escolhemos estar aqui, vivenciar tudo o que estamos vivendo. Então, que a gente viva de maneira equilibrada, de maneira serena, de maneira lúcida. Que quando a angústia, a tristeza, a depressão, a melancolia, o medo chegue até a mim, que eu saiba acolhê-lo. Que eu compreenda que essas sombras também são necessárias, mas que eu permaneça o mínimo de tempo possível nessa frequência. Que eu vibre amor, que eu vibre fazer o bem, que eu aproveite a oportunidade de fazer, de ser, sem olhar a quem. Estamos nas nossas palavras finais. Eu queria mais uma vez dizer que sou grata por estar aqui com vocês e convidaria nesse exato momento para que a gente fosse voltando para dentro de si, fechasse os olhos, se visse envolto em uma luz azul que nos tranquiliza, que nos sereniza. E nesse exato momento, eu convoco a equipe de passistas, trabalhadores da Casa do Caminho, para que possa, nesse momento, aplicar o passe em cada um dos presentes. Que nesse exato momento vocês possam sentir essa energia benfazeja, esse hálito divino
que envolve cada um de vocês. Peça para que seja tocado aquele ponto que está precisando de ajuda. Acredite que nesse exato momento, toda assistência espiritual está sendo dada a cada um de vocês. Vibre amor, vibre luz, vibre harmonia. Gratidão, e que vocês possam permanecer nessas bênçãos de luz que estão sendo derramadas em cada um de vocês e em seus lares. Que assim seja. Muita paz, muita gratidão, muito amor na vida de cada um.